Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição de 20 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual. Neste último programa de 2024, começamos com uma notícia muito recente, uma detenção de um acontecimento de ontem, uma detenção por posse de arma proibida e droga e outra por suspeita de crimes de roubo, foram o resultado da mais sonante operação policial que causou um aparato numa rua perto do Martim Muniz, em Lisboa. Operacionais e sindicatos das polícias falam em ações viradas para a imigração e tráfico de pessoas, perante as imagens de dezenas de pessoas na rua encostadas à parede e o resultado obtido, surgem críticas. O presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, António Vitorino, defende que as operações policiais são importantes numa sociedade democrática, mas alerta para os perigos de serem direcionadas para uma etnia ou grupo específico de pessoas. António José Seguro criticou, o Ferro Rodrigues diz-se em estado de choque com a operação policial. E o Primeiro-Ministro refere que é importante que estas operações decorram e que tenham visibilidade. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Temos operações policiais direcionadas a grupos e etnias ou não? Boa tarde. Bem, eu começo pelo princípio, se me é permitido dizer uma redundância no fundo. Eu tenho a melhor impressão, já aqui disse muitíssimas vezes, das nossas forças de segurança. Acho que ganham mal, deviam ganhar mais e ter mais qualificações, etc. Agora, a função da polícia é servir o Estado de Direito, não é servir partidos nem governos. E acho, portanto, que a questão aqui a forma como as operações são, digamos assim, planeadas ou detectadas tem que ter objetivos muito claros. Ora, a mim pareceu-me claramente que esta intervenção foi uma intervenção puramente política, porque o próprio Primeiro-Ministro disse que era importante que as operações decorressem com visibilidade e até acrescentou que muitas vezes não é preciso que haja muitos crimes para que as pessoas se sintam inseguras. Ora, isso é jogar nas percepções, é falta de objetividade. Acho que este tipo de operações são um bocado inúteis e caem no ridículo. Por isto, foi um flop. Apanhou-se uma pessoa que ainda por cima era portuguesa, não era imigrante, e acontece que, e é portuguesa, não é imigrante, e acontece que, obviamente, quando se apanha uma pessoa que tem uma arma branca, ou assim, uma pistola, ou o que seja, e que, se for preciso, tem uma coisa qualquer, um bocado de droga, e é um bocado ridículo de fazer aquele aparato todo. É caso para dizer que se gasta dinheiro para, digamos, inglês ver. Portanto, acho errado como princípio. E acho que, nesse sentido, as forças de segurança, até, a meu ver, são um bocado humilhadas pelo governo. Isto, francamente, acho que é assim. Eu acho que tenho as forças de segurança em muito melhor conta do que o Primeiro-Ministro, na minha opinião. Porque, de facto, a questão é esta. Haver visibilidade, claro que a gente sabe que as polícias fardadas servem para estarem visíveis e para serem dissuasoras. É por isso é que até andam fardadas e a judiciária não anda fardada, porque essa não age para dissuadir, age para reprimir. Acontece que, de facto, é importante que haja operações policiais, é importante que haja segurança, mas para isso tem que haver um conceito de segurança, uma política de segurança. E uma coisa que eu não percebo é o Primeiro-Ministro vir para a televisão e dizer que, no fundo, isto são operações ad hoc, erráticas, para fingir que há segurança. Ora, isto é como digo, deitar dinheiro fora, porque se há um plano, uma política pública de segurança, ela devia ser claramente posta cá fora, devia ser discutida no Parlamento, o Governo emitia um decreto-lei que seria apreciado na Assembleia da República, e as questões de segurança são questões muito complexas. Incluem questões de segurança mesmo, policiais, incluem meios, incluem questões de ordem política, económica, social, o que quiserem, mas acontece que é mais complicado do que isto. E isto, portanto, para mim é apenas a fingir. Que note-se, não é caso único de Portugal, não é caso único da Europa. Isto é, os governos têm feito sempre muito isto ao longo do tempo. E acho um erro, acho isto que é um erro. Acho que as coisas devem ser sérias para as pessoas sentirem efetivamente que é assim. Porquê é que vai acontecer? O que aconteceu foi um flop, porque houve uma pessoa. Segundo, houve aquele espetáculo, que é um espetáculo que eu não admitiria que me acontecesse. Eu vou passar numa rua e de repente a polícia, para mostrar que é forte, manda encostar todas as pessoas que vão passar na rua à parede, por exemplo. Isto é um exemplo. Tudo pode acontecer. O que se instala é um sentimento de insegurança, na minha opinião. Portanto, eu tenho muito boa impressão, porque é verdade, até hoje, posso dizer que não tive razões de queixa nunca das forças de segurança. Tenho uma noção de segurança necessária e no Estado de Direito. E acontece que isto, a meu ver, foi uma manobra errada e uma utilização da polícia por parte do governo, que não pode ser. A polícia aqui até tem que ter alguma autonomia, tem que saber onde atuar, como atuar, para quem apanhar. Eu até aposto que há de certeza, deixe-me só concluir, que de certeza que as nossas forças de segurança têm de certeza nos seus comandos pessoas que sabem onde estão os pontos sensíveis de insegurança. Então o governo que as deixa atuar aí.
e que eles informem o governo do que estão a fazer. Agora, não é assim, porque o Primeiro-Ministro tornou-se muito colado a uma operação, a meu ver, espetáculo, nada mais. Para Passo isso já dei. para o José Faustino. Boa tarde, José Faustino. Uma análise a esta notícia, este acontecimento. O Primeiro-Ministro disse que muitas vezes não é preciso que haja muitos crimes para que as pessoas se sintam inseguras, numa justificação para este tipo de ações. Bom, o problema das percepções tem várias coisas. A primeira, Portugal é um país seguro justamente não tem segurança. Se passar a ter segurança ou a parecer que tem segurança, deixa de ser um país seguro. Eu explico. Portugal é um país seguro porque tudo o que é bandido gosta de Portugal para vir passar férias, não vem para fazer crimes. E o truque é não o chatear. E enquanto isto acontecer, uma espécie de uma paz estabelecida, que não está escrito em lado nenhum, é um entendimento que se tenha, Portugal é seguro. Quando a polícia começar a fazer além da operação de stop, e já lá vou falar sobre essas, as pessoas, até isto é igual em todo o lado, vamos começar a atuar também, mas o mercado não é muito grande, são 10 milhões, vale o que vale, vamos começar a trabalhar também ali, aquilo está bem localizado e tal. Portanto, intensifica-se as entradas de droga, o tráfico, tudo aquilo, tudo, a criminalidade, a organização, o armazenamento, tudo, sediamento das coisas, tudo. Portanto, a tática parece-me errada, não é? Portanto, parece-me errada. De facto, aquilo é para inglês ver. Mas as pessoas também não podem ficar indignadas. Anda agora tudo aí muito indignado. Embora eu esteja de acordo com praticamente tudo o que disse o professor. Mas, por mesma ordem de razões, eu também fico indignado duas ou três vezes por ano. Especialmente no Natal e na Páscoa. Porque aquilo não é prevenção nenhuma. Aquilo é caça à multa. Aquilo é espetáculo. Eu nunca me senti, o professor, senti-se seguro pela polícia aí nas ruas. Eu, tendo aquelas coisas, a ausência deles dá-me alguma segurança. Mas também não me sinto inseguro e tirando uma exceção de um agente que aí dava para o nome Parreira, um bandido que aí andou, eu digo os nomes que é para não já estar formado, já não faz mal a ninguém, mas tirando isso nunca fui maltratado pela polícia. É verdade, não tive razão de queixa absolutamente nenhuma até ao dia de hoje e merece-me todo o respeito das forças de segurança. Do ponto de vista do trânsito, nunca me senti seguro para a polícia. A presença deles causa insegurança. A minha então fico logo todo a tremer. Fica aquela coisa do stop, vai para ali, não sei o quê, de ver carta, não me dá segurança nenhuma. Erradas, operações natais, tudo isso, zero. Dá-me uma insegurança tremenda, a mim e a qualquer condutor. Portanto, aquilo é uma caça à multa. É como, por exemplo, ir ver as taxas de alcoolemia às portas das discotecas. Portanto, isso é espetáculo, é caça à multa, não é absolutamente nada, não é? E agora, temos outra, agora é ir para o Martim Muniz e tudo isso. Em relação, e para que fique claro, é claro que há certas raças, certas etnias, certo tipo de pessoas que não interessa, não tem nada a ver com racismo, nem coisa nenhuma, que são, em princípio, alguns desses indivíduos têm meio, lá está, nas percepções, há percepções, e há de haver estatísticas, que são onde há mais suspeitos do que noutros. Portanto, isso é um facto. Agora, eu não sei se eu ou o professor Silvério Cunha ou o Matias formos encostados à parede, se o Bloco de Esquerda fica tão indignado com o facto do indiano ser encostado à parede do Partido Muniz. Eu acho que fico bem indignado, mas com os dois. Mas se for eu, se calhar não fica. Não sei se me estou a fazer entender. E é neste ponto que ninguém se entende. Eu não quero extrapolar muito, mas é desta decadência civilizacional que o Putin e outros se riem. Porque dá a ideia que está tudo doido. Ninguém se entende, não é? Agora, que tem que haver segurança, tudo isso tem que haver, mas tem que ser feita como deve ser, com bom senso, como é evidente. Desta ação da polícia, vamos a um outro tema relacionado com a justiça. O tribunal anulou o castigo que Gouveia Melo aplicou a militares no navio NRP Mondego, uma decisão do Tribunal Central Administrativo. Os castigos aplicados a 11 marinheiros que recusaram embarcar no navio Mondego, decisão anteriormente validada pelo almirante Gouveia Melo, foi anulada, como referi. A Justiça concluiu que os direitos dos militares foram violados durante o processo, mas a Marinha já anunciou que irá recorrer da decisão. Silvério Cunha. Pois, é claro que o que eu vou dizer que eu tenho como pressuposto a ignorância do processo e da própria leitura da sentença do Tribunal. Aliás, o Matias disse agora Tribunal Central Administrativo. Sim, Tribunal Central Então Administrativo. quer dizer que já é um recurso, então.
Talvez porque do ato do chefe de Estado-Maior já só cabe recurso também para um Tribunal Superior. Porque o Tribunal Central Administrativo é equivalente aos Tribunais da Relação. A primeira instância deve ser o castigo. Exatamente. Agora, o que acontece é o seguinte, é que, na verdade, portanto, eu não conheço suficientemente a lei, porque há um estatuto disciplinar dos militares, naturalmente, como há um estatuto disciplinar dos trabalhadores em funções públicas, por exemplo, também, há o Código de Procedimento Administrativo, e a questão que se coloca agora é esta. Chama a atenção para um ponto que pode até não acabar por não ser, digamos, completamente adverso, nem para, aliás, o Almirante, nem para o Tribunal. É que pode-se perder uma causa por vícios de forma e, portanto, pode ter acontecido algo do género, isto é, pode ter acontecido no procedimento que depois foi instaurado contra os militares, não estando em causa o fundamento da acusação, tenha estado em causa, sim, o procedimento realmente realizado. E, nessa altura, se há ilegalidades aí, claro que, por muito justa que seja, digamos, uma intenção, ela perde por causa da forma como ela foi, digamos, executada ou exercida. São coisas diferentes. Portanto, eu não posso dizer, à partida, nada sobre o caso em concreto. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Bem, eu sou daquelas pessoas, eu realmente sou de um tempo, eu estou realmente velho, já faço parte do Mas já agora, acrescentar os três motivos que são apontados pelo Tribunal já agora. De que o oficial que instruiu o processo disciplinar recolheu provas para o processo. O outro de que os arguidos deviam ter sido informados que tinham direito ao silêncio e ainda um outro motivo que a recolha que terá sido recolhida prova sobre os factos não comunicada aos arguidos. Pronto, então lá estávamos, então confirma o que eu estava a dizer. Ou seja, temos questões procedimentais, formais, que acabam por inquinar o processo em si. Portanto, não está em causa agora a questão substantiva. Agora, então eu vou voltar para a questão substantiva que eu queria dizer. Eu de facto estou velho por uma razão, porque eu sou do tempo em que o serviço era obrigatório e havia o RDM, o Regulamento Disciplinar. E havia tribunais militares. E havia tribunais militares, embora, atenção, os tribunais militares não tenham sentido. Agora já não há. Não há, a não ser em caso de guerra e no teatro de guerra. Mas acontece agora não que... sei o que é que se passa. Não, agora são os tribunais normais. Temos de ver o que é que eles iam fazer. Porque se aplica a lei geral. Agora, a questão que se coloca é esta. Portanto, eu sou do tempo em que havia, no entanto, um certo tipo de regulamentos que eram específicos de quê? Do funcionamento de certo tipo de instituições que, sendo sujeitos à lei geral, têm, no entanto, contornos especiais e têm leis especiais. É o caso dos militares das Forças de Segurança. Por exemplo, é por isso que eu sou contra o direito à greve nas Forças de Segurança também, como é com os militares, como tenho que ser adepto do partidarismo político das Forças de Segurança e dos militares, porque são questões de Estado de Direito. Ou seja, acontece que as pessoas que se integram, das Forças Especiais, têm certas limitações de ordem jurídico-administrativa. Têm em contrapartida regalias, é bom que se diga, não é? Esses membros são dos poucos, juntamente com mais alguns na função pública e na vida diplomática e na magistratura, são os únicos que têm, por exemplo, nomeações definitivas no seu lugar, e que são, portanto, por tempo indeterminado, mas com impossibilidade, digamos, de se romper o contrato, a não ser por razões, claro, gravíssimas, penais e coisas do género. Bom, portanto, só para dizer o quê? Também tem vantagens, não é? Portanto, acontece que serve para dizer o seguinte, serve para dizer que, na verdade, os militares, quando recebem ordens diretas superiores e hierárquicos, em princípio, devem obedecer essas ordens, desde que, obviamente, elas não sejam ilegítimas, mas não foram, neste caso, desde que caibam no quadro normativo existente, e, que eu saiba, também não foram, cabiam no quadro normativo, o que se lhes pedia, porque parece que eles invocavam que não funcionava bem uma estrutura qualquer do navio, mas que de acordo com os protocolos, pode funcionar assim. E, em terceiro lugar, obviamente, portanto, puseram em causa a hierarquia. E isso também não pode ser, porque tem que haver ordem não é ordem na tropa. Ordem na tropa? Não, tem que haver ordem em todo lado, mas tem que haver ordem em todo lado. Não é? São coisas diferentes. Portanto, eu penso, quanto à franqueza, que no plano substantivo, a questão está correta. Ou seja, as pessoas não podem dizer assim, eu não quero, eu não faço, eu não vou. Não pode ser. Portanto, em suma e concluindo, do ponto de vista substantivo, eu penso, com toda a franqueza, que a ordem que lhes foi dada devia ter sido cumprida. E depois disso, sendo cumprida, os militares poderiam fazer um requerimento à entidade competente queixando-se da ordem. Isso podem fazê-lo. Sempre foi uma prerrogativa, um direito. Agora,
Acontece que acabou o Tribunal Central Administrativo, o que demonstrou foi uma coisa, que também, devo dizer, acontece frequentemente em certo tipo de estruturas, que é as pessoas que levam a cabo estes procedimentos não têm conhecimentos jurídicos suficientes do ponto de vista procedimental. E esses erros são complicados. E sobre essa questão, José Faustino, pegando por aí, deveria ter a Marinha e as forças militares, então, quem pudesse dar esse aconselhamento ou estar a acompanhar de forma jurídica e mais adequada para que não aconteçam problemas como este que aqui foi descrito? Estes problemas só acontecem num estado decadente e numa civilização decadente. Porque o que aconteceu foi uma rebelião. E isso é traição. Isso é traição. Portanto, o militar cumpre a ordem e depois logo se vê. O militar pode-se queixar de uma má ordem que lhe foi dada e foi ferido em combate e tudo isso. Mas depois, vamos lá ver, vamos lá começar a história do princípio. Dizem os especialistas, eu não sei, não tenho meio de saber, de confirmar, mas o que está aí instituído é que os russos vão num ponto tal que têm barcos disfarçados de marinha mercante que inclusivamente largam submarinos por baixo para rebentar com os cabos submarinos e para fazer o mapeamento dos cabos submarinos. E é o problema que se trata. E a suspeição que há é, eles por direito internacional podem navegar a uma certa distância e esse barco que estava sediado nos Açores recebeu ordens para ir seguir o barco russo, para fazer o rastreio, para acompanhar o barco russo, para perceber o que é que se andava a passar. Não percebe nada, porque lá dentro tem os equipamentos e anda a fazer o movimento, mas com certeza que vai ter ideia. Portanto, é uma questão de segurança e soberania nacional. E eles recusaram-se a cumprir a missão. Rebelião, traição. Deviam ser imediatamente presos. Peço imensa desculpa, deve lá pedir a um filho meu. Imediatamente presos. Não é esta palhaçada, desculpem-me. Isto aqui não é negócio do vizinho que bateu ou do patrão que despediu o empregado ou qualquer... Não. Isto aqui é um problema muito complicado. A Europa está em guerra, os russos andam por aí, a Rússia invadiu um país da Europa e mesmo que não o invadisse, o barco tem... Ora bem, o meu carro, que ainda é dos antigos, tem um motor a gasóleo, tem um motor. Os navios da Marinha têm 2 motores, são redundantes. Os computadores normalmente têm um disco, mas os computadores profissionais na universidade têm 3 discos, os servidores, 2 discos. Há sistemas redundantes para não falhar. Ora, mas um já tinha falhado e o outro até podia falhar. Não é desculpa, nem que tivesse motor nenhum. Se você vai a nada ver o que é que se passa, ele tinha que ir. Então, quer dizer, que garantias temos nós do exército português, do exército da Europa, do exército da NATO, seja daquilo que for, que há um comandante, um general, um coronel, seja quem for, um comandante exercido nessas funções, que dá ordem para avançar, e eles dizem que não vão porque a mãe não deixa, ou porque não têm garantidos os subsídios de férias, ou porque não têm garantidos os fins de semana. Como é que é isto? Isto é uma brincadeira. Quer dizer, isto a somar outras coisas. O Putin farta-se de rir. Então, nós temos um primeiro-ministro, que é o de Israel, a ser julgado por lá de umas coisas, quando o país está em guerra. Aqui, as pessoas perderam o senso completamente. O Putin goza com isto. Agora já desafia o Ocidente para duelos com mísseis, devemos falar nisso com certeza, e mais, e propõe-se discorrer que o Zelensky devia fazer eleições democráticas na Ucrânia e ele a bombardear Kiev. Mas as pessoas estão todas doidas. Eu acho que isto é muito pior, ao professor. A gente há bocado falava, por causa da segurança e desta coisa, eu penso que o grau de desnorte é tal, que é chamado de doidice. Isto a gente também não pode encarar estas coisas com um drama. O problema é muito grave e muito complicado. Mas as pessoas estão num desnorte tal que já ninguém se entende. Passamos para outro tema. Com dúvida quando temos de passar para outro tema. Militares. Passaram todos a dizer, tenho dúvidas. Porque o senhor sabe, também é do tempo em que aquilo era muito... Eu ainda fiz uma guarda de honra até ao Tribunal Militar. Aquilo era tudo muito rígido, claro. Se me disserem coisas menores, por exemplo, um militar, digo bem, que cometia um crime, um ato ilícito civil, era julgado no Tribunal Militar. Era um exagero. Não tinha nada a ver com questões militares. Agora, o que tem a ver com questões militares tem que ser um tribunal militar. O senhor sabe que o comandante de um quartel, o comandante de um barco, pode deter uma pessoa.
Aqui não, ele pode ser tido, o comandante pode dar 3 dias de detenção e prende-o. Na tropa é assim. O tipo, quando está na tropa, como o professor disse, quando vai para essas profissões, perde, vai voluntariamente, não é? E mesmo quando não vai, perde determinados direitos e adquire outras regalias, não é? Mas perde esses direitos. Portanto, não brinquemos com coisas sérias. Deste tema do NRP Mondego, do caso do NRP Mondego, vamos à saúde. O novo hospital em Évora ainda não tem projeto de fornecimento de energia. O fornecimento de energia implica uma obra que deverá ter a duração de 1 ano. A empreitada implica a construção de alguns equipamentos técnicos nas 2 subestações de Évora. O primeiro pedido aconteceu em agosto de 2023 para o tal fornecimento, tal projeto de fornecimento, mas o cliente não pagou a conta e caducou. Entretanto, já foi paga a conta, foi feito um novo pedido e foi paga a conta em dezembro deste ano. A autarquia refere que sem este projeto não vai avançar com o concurso público para a obra de acessibilidade de infraestruturas por riscos que isso também implica, por exemplo, por obrigatoriedade de alterações que possam ser necessárias fazer nos projetos já existentes. Silvério Cunha, é mais um ano de adiamento. Temos aqui... isto reflete que nem todos estão a puxar para o mesmo lado do barco para a construção do hospital. Por dizer que isto não é mais um ano de adiamentos, é caso para serem mais 10 anos de adiamentos. Bom, eu acho que de facto estas coisas são típicas um bocado são à portuguesa neste sentido. Há uma desconexão, não é? Entre projeções, planos, execuções, enfim, há uma desconexão muito grande. E acontece que estas desconexões não têm sentido nenhum, como agravante, é que tudo sai mais caro, sobem os orçamentos, derrapam os orçamentos todos previstos, está tudo assim. Eu até penso que a autarquia tem razão num ponto, quer dizer, há riscos, há riscos, a autarquia pode meter-se em empreitadas e em projetos e em questões que à partida não conhece também bem. Portanto, seja como for, há uma coisa que é verdade. Eu acho que há realmente aqui uma desconexão enorme entre a autarquia, a ARS e o Governo, e que não se compreende. Nestas coisas de grande responsabilidade, ou passa a haver uma nova norma, ou uma entidade que trata delas... Pois não? Mas acontece existe até ao final, até à próxima terça-feira, se eu não me engano. Pronto, então é assim. A gente também já chegámos, não sabemos o que é que existe, não o que é que não existe. Então é assim, então se existe, está em funções. Portanto, se está em funções, tem que fazer as coisas. Portanto, se não as faz, é porque há desconexão. Agora, a questão que se coloca é, uma de duas, ou há a burocracia a mais, ou então tem que haver uma entidade própria que trate só de questões destas muito especiais, de tipo para dar um empurrão a sério às coisas, porque estas coisas são importantes. O novo hospital aqui é fundamental. Ora, dá a impressão com isto tudo que não é uma coisa assim tão importante como isso e ainda toda a gente a empurrar para um lado, para o outro, a jogar que é ao bilhar, não sei. Portanto, acho que há desconexão. Eu não conheço pormenores técnicos e sou incompetente em razão da matéria. Mas eu falo como cidadão e munícipe. Eu estava a ouvir o professor e estava-me a rir, mas não era daquilo que ele estava a dizer, estava a ver outra coisa à cabeça. O hospital é uma questão de saúde, não é? Eu tenho a solução para o problema. Não pagam nada. Telefona-se para o INEM. E isto fica resolvido. Sim, senhor. Está a ver a coisa. Portanto, o orelhão, há uns aspectos têm os orelhões, telefona-se de coisa, olha, está lá, aqui preciso de um posto de transformação. Passa a ser um hospital virtual. Virtual. O INEM, telefona-se para o INEM e o problema, marca-se a coisa, este foi o problema. Se calhar mandaram a requisição por mail, é por telefone, tem que se telefonar. O sistema é sempre o mesmo. Não tenho nada a dizer. Não, o grau de desnorte, de falta de senso. Isto é um país sem rei nem roque, quer dizer, cada um. O Costa deixou isto baralhado por 20 anos. Eu costumo dizer isto, as pessoas já não fazem caso, façam como entenderem. Mas eu estou convencido disto. E depois, os que lhe sucederam, não é? Alinham no mesmo filme, quer dizer, isto dá a ideia, isto é como aquelas escolas de samba, agora qualquer dia vem o carnaval outra vez, nós estamos a ver o carnaval, os corpos de carnaval a desfilar à nossa frente, não é? E até vem aqueles foliões, como eles dizem, passa um e vem outro, portanto é uma continuação. Vem o Costa, agora vem o Montenegro, pita, e a palhaçada continua. E a gente telefona para o INEM. Portanto, problema de saúde, telefonar para o INEM. Porque o caso fica resolvido. Exatamente. Do hospital passamos para António Costa, precisamente, que presidiu pela primeira vez ao Conselho Europeu. António Costa refere que disse que só o futuro dirá se foi sorte principiante ter conseguido, nesta sua estreia, liderar as discussões
uma Cimeira Europeia mais curta e com mais discussão política. A União Europeia prepara-se para vários cenários na relação com os Estados Unidos. Depois desta reunião, foi isso revelado por Ursula von der Leyen, que disse que a Europa é forte parceiro comercial, partilha mercados e cadeias de abastecimento profundamente integradas, e acrescentou que a União Europeia e os Estados Unidos enfrentam desafios económicos comuns, como a sobrecapacidade chinesa. Silvério Cunha, há um novo Conselho Europeu. Não, eu acho que António Costa tem bom perfil para um Conselho Europeu mais político, e tem bom perfil para isso, até porque ele tem depois um aspecto que é curioso. Ele dá-se bem pessoalmente também com vários líderes europeus que até são antagónicos quando se ideológico, como o Orbán e Meloni, por exemplo, dão-se bem pessoalmente e tudo, o que aliás não é caso único na vida internacional, é muito frequente isso acontecer. Por exemplo, a gente sabe que Thatcher e Gorbachev eram grandes amigos, por exemplo. Pessoais e tinham ideias muito diferentes. Acontece que António Costa pôs a questão bem neste ponto. É que, de facto, neste momento o que está a faltar na União Europeia é uma forte carga política, em vez de ser uma carga, digamos, tecnocrata, uma carga puramente financeira e, portanto, e técnica. Estamos a precisar disso. Porquê? Porque no fundo, a 25 vai iniciar, digamos, não só com a liderança de Trump, mas também com o que ele diz que quer fazer, e que eu duvido que ele possa fazer tudo, ou que faça o que diz, pelo menos em tudo, mas seja como for, uma coisa é certa: nós de facto estamos a caminhar para o novo desenho do paradigma político internacional, que será multipolar e com a China a ascender fortemente, e acontece que a União Europeia e os Estados Unidos têm interesses comuns muito fortes, que não se resolvem só com tarifas, e que são questões estratégicas e geopolíticas, e portanto não são questões puramente económicas nem financeiras, nem vão lá contratados dessa ordem, porque é curioso, é bom dizer, na realidade nunca foram, mas os liberais internacionais sempre aspiraram, talvez com boas intenções, à ideia de que entrelaçar os Estados e os blocos com vínculos de caráter económico fortes levariam à paz. É mentira. Putin, aliás, ensinou isso. Putin, precisamente, prefere o poder primeiro e a prosperidade vem depois. E, portanto, acontece que para isto o que há é política, e então a política tem que ser isso. Portanto, a União Europeia e os Estados Unidos têm interesses comuns, como a União Europeia fez bem, apesar das oposições da Polónia, da França, pelo menos, e da Itália também, em ir para o Mercosul, porque é muito importante criar um mercado fortíssimo a esse nível, até para exportarmos mais, etc. Nós temos muito interesse nisso, por causa do Brasil, e sucede que é importante, portanto, que se dê um pontapé de cariz político nessas coisas. E António Costa, a meu ver, está bem posicionado para conciliar vontades, e isso é muito importante. José Faustino é a estreia de António Costa a presidir ao Conselho Europeu. Ficam também estas declarações de von der Leyen sobre a relação com os Estados Unidos. Eu, como se previa, não tenho assim, grandes dúvidas que o Dr. António Costa dará um melhor presidente do Conselho Europeu do que um primeiro-ministro em Portugal ou de qualquer outra coisa. Porque... E melhor que Charles Michel, anteriormente? Charles Michel foi uma coisa perdida, que não é nada, não é? Porque o Costa tem as características todas para aquilo, enquanto não tem para primeiro-ministro, na minha perspectiva. Porque primeiro-ministro é um cargo executivo, não é? Tem que fazer coisas. E ali não, ali é uma questão diplomática, de simpatia, é um diplomata, portanto é um tipo que faz, como agora se diz, faz pontes. Eu pensava que isso é mais da engenharia, mas agora também fazemos pontes. Agora, portanto, é um homem, passou a engenheiro das pontes, faz pontes e tudo isso. Ele tem jeito para isso. Agora, em relação à Europa, e aqui o problema é este: havia dois blocos perfeitamente definidos, com a história da União Soviética e com os Estados Unidos e com os seus aliados de uns e de outros e tudo isso. Depois, a Guerra Fria acabou, aquele sistema do muro, tudo aquilo, e a globalização, que o professor Silvério Cunha apresentou o ponto de vista dele. Eu acho que o capitalismo, eu, para mim, cheguei à conclusão que há dois tipos de capitalismo. Há o capitalismo liberal e há o capitalismo comunista. Coincidem no mercado, não coincidem na política. Portanto, é só isso. No mercado, com os outros. No mercado interno, não. Por exemplo, o capitalismo chinês não é um capitalismo igual ao americano dentro da América. Quer dizer, o capitalismo chinês na América é igual ao capitalismo americano na China.
e na América, que os americanos são sempre o mesmo tipo de capitalismo. São liberais, é o capitalismo liberal. O capitalismo comunista é diferente. É capitalismo, o mercado a trabalhar no país dos outros, no nosso, não tanto. Com muitas condicionantes de liberdade e de regras, muitas regras. Muita regulação, etc. e por aí diante. Falta de liberdade, enfim, interesses do país, não de cada um, embora tenha a aparência que é assim. Fechado este ponto, as coisas estão confusas e, de facto, Donald Trump vem agora ainda baralhar isto mais. E com as coisas que ele tem dito. Bem sabemos que uma coisa é nós falarmos numa campanha e dizer as coisas que nos vêm à cabeça e tudo, independentemente da pessoa que é com mais bom senso ou menos bom senso. E Trump não tem muito bom senso. Mas, seja como for, ele ganhou as eleições e vai ser o presidente dos Estados Unidos. E aquilo que ele tem dito, ele agora, quando estiver na presença dos conselheiros, das instituições, dos dossiês, dos problemas, tiver que interagir com os outros líderes mundiais, etc., muda. Claro, tem que corrigir o tiro, não é? Para levar as coisas a bom porto. Ora bem, a Europa tem uma tarefa, a primeira tarefa que tem que resolver é um problema de ordem interna. Ou seja, a Europa tem que se entender, os países têm que se entender uns com os outros. Eu não digo que estejam todos de acordo, vão todos para o mesmo lado em 100% dos casos. Mas, não sei, mas talvez tenha que andar perto dos 90%. Não pode haver aquela coisa do Orban e companhia, que não pode ser assim. A Europa não pode andar nisto. E outras mais, não é? Aos vários níveis políticos e ao nível mesmo económico. A Europa tem que estar unida e tem que elaborar estratégias, e aí o Costa tem um papel fundamental, importante, e é capaz de o fazer, acredito que sim. Mas a Europa, dizia eu, tem que saber jogar com o seu aliado preferencial, que é os Estados Unidos. Mas, como diz o outro, tango dança-se a dois. Se o Trump não quiser dançar o tango com a Europa tem que dançar o tango com quem queira dançar. Temos de ser pragmáticos. Pedro Passos Coelho, que é um homem insuspeito, portanto é um liberal, para salvar o país, ele precisava de dinheiro. E os americanos fecharam-lhe a porta. Fecharam a porta a Portugal. Isto são factos. E quem é que lhe abriu a porta? Os chineses. E por isso é que os chineses estão em Portugal. E agora Portugal fecha a porta aos chineses? Não. Tem que ter os devidos cuidados, sim senhor. Tem que acautelar uma série de coisas, sim senhor. Mas tem que cumprir os compromissos que tem com a China e com os negócios que fez com os chineses. Porque eles continuam a investir em Portugal. Esta é que é a verdade. E o Trump quer taxar os produtos que a gente manda para lá. Bom, se assim for, então se calhar temos que privilegiar, isto é contraproducente, mas isto é uma política muito complicada. Mas tem que ser assim. Agora, não se pode, numa política, num xadrez destes, não se pode dar tudo a um parceiro. Provavelmente quer dizer, o facto não há de parceiros existir primeiro um acordo privilegiados. do Mercosul com a Europa é um ponto de vantagem É um bom princípio. sobre a relação norte-americana com o próprio Mercosul, que ainda É não um existe. bom princípio, um bom aviso aos Estados Unidos. É um bom princípio. Mas o que é que acontece? Temos um êxito, ainda não está assinado, temos um êxito extraordinário. O professor frisou isso e eu estou de acordo com ele. Aliás, qualquer pessoa de bom senso percebe que é um grande acordo para o Mercosul e para a Europa. Já está tudo enliado, os franceses, a gente toda, os espanhóis, toda a gente já está tudo enliado. Por causa dos privilégios, por causa da mama, peço desculpa, do subsídio e destas coisas todas. Porque também a Europa tem que começar a pensar, o professor gosta muito do termo, no liberalismo, mas tem que ser um liberalismo a sério. Não podem ser liberais à segunda, quarta e sexta e depois nos outros dias serem do protecionismo. Não, tem que ser sempre liberais. Sobre a Europa ou seja, temos que ter, e liberalismo, calma já. para terminar, temos que praticar sempre o capitalismo liberal. Não podemos ter um capitalismo comunista ou um novo capitalismo, o capitalismo oportunista.
quer dizer que é fingir ser capitalista com o dinheiro da coisa pública, que é muito semelhante e com benefícios muito semelhante ao capitalismo comunista. Precisamente na Alemanha existia uma coligação entre socialistas, verdes e liberais, e acabou por ruir. Aliás, o presidente do governo alemão disse que colocou o ónus dos problemas mais nos liberais. O certo é que o governo alemão caiu mesmo. A moção de confiança apresentada por Olaf Scholz não foi aprovada. E acabou a era dourada da Alemanha, com os problemas que existem agora. O motor da Europa está mesmo a gripar. Silvério Cunha. Bom, a Alemanha hoje tem 7 partidos no Parlamento, quando tradicionalmente na Era Dourada apenas tinha 3, 2 fortemente hegemónicos, de um lado e do outro, a CDU do lado do centro-direita, a União Democrata Cristã, à esquerda o Partido Socialista da Alemanha e sociais-democratas, portanto, e depois havia no centro um pequeno partido, o Partido Democrático Livre, que agora é o Partido Liberal, aliás, que sempre foram liberais, mas que mantém este nome, penso eu, que é o Partido Democrático Livre, que era um partido de charneira que durante muito tempo não importava para nada, porque a democracia cristã tinha maioria absoluta, mas a partir dos anos 60 passou a importar, porque passou a ser possível fazer com ele maiorias. Então os liberais ficaram célebres desde os anos 60 por ora se aliarem à democracia cristã, ora se aliarem aos sociais-democratas em governos de coligação para se ascenderem ao poder. E faziam isto na maior das calmas, se me permitem a expressão, por uma razão, porque faziam isto por razões oportunistas, que nada ligadas ao seu programa, digamos, ideológico. Os liberais alemães, na verdade, devo dizer uma coisa, o único verdadeiro setor liberal alemão, no sentido político do termo real, é o Tribunal Constitucional alemão. O resto do Partido Liberal alemão é um partido que ora está de um lado, ora está do outro, muda, a meio de uma legislatura mudava, coisa assim, negociava os lugares, é um bocado assim. E foi o que aconteceu agora também, nesta coligação entre os socialistas, os verdes e os liberais, em que, na verdade, o Partido Liberal, num dado momento, estava a não cumprir até as normas que eram adotadas pelo governo alemão e, portanto, Olaf Scholz demitiu o governo o Ministro das Finanças, liberal, e ele, portanto, claro, os liberais foram para a oposição e, portanto, perdeu tudo. O importante aqui não é isso. O importante é que apareceram os 7 partidos, são, como digo, esses 3, a União da Democracia Cristã, os sociais-democratas / socialistas alemães, os liberais, depois apareceram os verdes, que hoje têm bastante importância, embora estejam a perdê-lo um bocadinho, o velho partido da esquerda, o da Die Linke, que é o partido que, no fundo, herdou algumas bases, digamos assim, do antigo Partido Comunista Alemão, mas que, na verdade, também foi meteu outras pessoas que não são comunistas, e que é um partido residual, tem 3, 4% dos votos neste momento, e depois apareceram 2 partidos surpreendentes que estão a ter votações incríveis, e que são partidos muito estranhos, por uma razão, porque unem extremos que, na verdade, são também contraditórios entre si. A AfD, a Alternativa para a Alemanha, e o BSW, que, na verdade, eu não sei agora dizer o que é que esta sigla significa. A AfD é um partido colocado na extrema-direita, é um partido que é abertamente pró-Putin, é um partido que é anti-Ucrânia, é um partido que diz que é preciso negociar com a Rússia e dar a Putin parte do território, portanto é contra qualquer apoio de qualquer espécie. O PSW é um partido que, curiosamente, tem uma linguagem social muito à esquerda e uma linguagem económica muito à direita, e é um partido que é muito, também como a AfD, muito soberanista, portanto, também desconfia de quaisquer apoios à Ucrânia e, curiosamente, é um partido que é composto por pessoas que eram da esquerda e que passaram agora a ter essa posição e, curiosamente, têm vindo a ter muito, muito êxito. Deve dizer-se apenas isto, para dar um exemplo. A AfD tem nas projeções 19% dos votos, e em alguns casos tem 19% em alguns Estados federados onde já houve eleições, mas o BSW teve 14%, 15%, portanto, estão muito próximos. São 2 extremos extremamente próximos. Repare-se que 2 partidos muito de extremos muito próximos, que no seu conjunto tem quase, vamos ver a questão, 20, 15, 35%, portanto tem 30% dos votos, que é espantoso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que perante esta situação, neste momento quem está à frente é a CDU alemã,
que na verdade está com os confortáveis 30% dos votos, que é bastante. Provavelmente, a seguir em número 2 está o partido AfD, o tal partido pró-Putin e anti-Ucrânia. Depois estará o SPD com 16% apenas. Claro que a CDU, se coligar com o SPD, realiza a velha coligação dos anos 60, 70 e nessa altura passam a ter maioria absoluta. Mas se isso não acontecer, em fevereiro, as eleições são em fevereiro, se isso não acontecer vai ser uma grande complicação, porque é previsível que os verdes caiam e ninguém sabe o que é que vai acontecer aos liberais e, portanto, também ninguém sabe se a AfD vai subir muito ou se o BSW, portanto, em português W, vai também subir. É liderado por uma mulher que, aliás, viúva de um grande ex-líder social-democrata alemão, e essa mulher tem um discurso de uma frieza muito grande, de uma frontalidade enorme, de uma grande violência política que, curiosamente, se pode qualificar de algum modo em qualquer extremo, porque, na verdade, é um partido que eu até estou com curiosidade em saber alguma coisa mais sobre ele, porque, na verdade, é um partido surpreendente que não se percebeu muito bem o que está a acontecer, mas está a catalisar muitos votos. Queria terminar só dizendo uma coisa. Estas eleições... Passar ao José Faustino. Só para dizer o seguinte, a Alemanha, na verdade, está divididíssima. Num ponto, não é dividida ao meio. Há estudos muito interessantes que mostram a antiga RDA é o partido, é a zona onde a AfD é mais importante, onde o BSW é mais importante, é o ponto onde há mais desemprego, é a parte da Alemanha onde, por exemplo, há mais, curiosamente, ateísmo, isto é muito curioso, é o ponto da Alemanha onde as pessoas têm menos preparação, e há uma diferença nos mapas, vê-se isso conselho a conselho, digamos assim, é o equivalente. As manchas é que são brutais, quer dizer, se eu puser azul de um lado e puser verde do outro, vê-se claramente que não há quase azul nenhum, a não ser em Berlim, e não há verde de quase nenhum, a não ser na antiga RDA. E acontece que estes partidos são os partidos que têm grande poder. Portanto, acontece que a Era Dourada terminou. Agora, o que leva a este colapso foi o facto de... Ia fazer essa pergunta já foste não, para mim é isto. O governo federal alemão, quando incorporou, e na verdade anexou a RDA, não teve cuidado com a transição. Não teve cuidado suficiente. Já não chegou. O que leva a este colapso? Será que existe mesmo este colapso? Ou é uma crise? Vamos lá ver. O professor Silvério Cunha começou ao contrário do que eu vou fazer. O problema principal na Alemanha tem uma origem. Eu meti água no programa anterior e corrijo. Não era o pecado mortal, é o pecado original. O pecado original disto é justamente a unificação da Alemanha. Porque havia uma diferença enorme entre a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã, chamada República Democrática Alemã, onde estavam praticamente a morrer à fome. Portanto, o pró-comunismo estava quase à fome, mas bem sabemos, é um regime que leva sempre as pessoas à fome. E quando isto assim é, e isso pode servir de exemplo em muitos casos, e até para o futuro, de coisas, olha, quando o Médio Oriente, de Sírias e coisas dessas, unir países ricos com países pobres dá problemas. Ou seja, nós se calhar, numa análise fria, numa análise económica, pura e dura, a Alemanha era melhor duas Alemanhas do que uma só. Agora, para os alemães e para todos, para a humanidade, é bom que eles tenham unido, não é? Por exemplo, para o futuro, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Se um dia se unificarem, vai ser complicado, vai ter um custo muito grande para a Coreia do Sul. Porque estão a morrer da fome. À parte daquelas dos mísseis lá daquele doido que governa lá aquilo. Kim Jong-un. Aquilo é complicado. Portanto, e a Alemanha tem vindo aqui com coisas, com metas muito rigorosas, dos déficits, dos endividamentos, etc, etc, etc. E tem feito aquilo que é possível. Eu não estou muito de acordo com o professor aí nesse aspecto, porque eles não fizeram mal, eles fizeram o que foi possível fazer. Agora, já se provou que a política do helicóptero, aquela de mandar dinheiro para as pessoas, que não resulta, não é? Foi o que provocou a última crise que sofremos. Com a pandemia, com meter dinheiro na economia, deu mau resultado. Por exemplo, o Milei na Argentina, com uma política de fome, está a recuperar a economia argentina. Uma hora é tempo e há muita gente a passar fome. É uma tragédia. Agora,
que venha o primeiro especialista, que nós aqui não somos, a explicar como é que se faz de outra maneira, que é para a gente perceber, porque isso era o que todos desejaríamos. Ora, o que é que acontece? Como há uma grande diferença, continua a haver uma significativa diferença entre aquilo que era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. É claro que os partidos de extrema-direita e os partidos mais radicais e toda essa gente são mais férteis na Alemanha Oriental. Ou seja, como aqui a gente diz, do mesmo modo que há indivíduos que se passam, votantes, do Partido Comunista para o Chega, lá passavam do Partido Comunista para a extrema-direita. Porquê? Porque continuam a comparar, eles podem se movimentar, mas eles partiram, quando o muro caiu, quando tudo aquilo começou a unificação, eles partiram com os outros a 3 km à frente. Portanto, ainda não os conseguiram apanhar. E isso zangos, falo zangar. Depois, temos o problema do contexto internacional e da economia alemã e tudo mais, que não se quer endividar, que não quer, é muito limitativa nestas questões económicas, e que o Partido Liberal, tendo algumas tropelias, é certo, não fujo a isso, mas o Ministro das Finanças alemão tinha uma visão diferente, porque a Alemanha tem que se endividar, a Alemanha tem que subir o déficit, tem que passar por essa fase. Portanto, que a unificação ainda não está totalmente feita. E a Alemanha tem 2 problemas. Tem 3 problemas. 3 problemas. Sendo o terceiro também nosso, de todos. O primeiro é terminar bem a unificação. O segundo é pôr outra vez a Alemanha naquilo que era. E o terceiro é voltar a ser, que é a mesma, mas verdadeiramente o motor da Europa. E isso interessa-nos a todos. Todos, também os europeus, devem contribuir para isso e os alemães também. Portanto, deve haver uma grande unidade no seio da União Europeia. Acaba dizendo uma coisa que, do ponto de vista pessoal, não me agrada muito, mas nós estamos aqui por questões pessoais, estamos aqui por análise política. Penso que cada vez é mais inevitável uma União Federada. Cada vez é mais inevitável. Uma União Europeia federada. Federada. Os Estados Unidos da Europa, digo eu. Cada vez é mais inevitável essa situação. Aliás, até digo outra coisa, só para acabar. Para Portugal é mesmo uma questão de salvação, na minha opinião. Vamos falar sobre Donald Trump, que considera que é necessário endireitar a comunicação social. O presidente eleito norte-americano garantiu que está disposto a apresentar processos contra títulos de influenciadores. Diz que os meios de comunicação social são corruptos e desonestos e garantiu estar disposto a apresentar processos contra diversos títulos e também influenciadores. Têm acontecido alguns, mais recente houve um acordo com a cadeia de televisão ABC, por onde passa a estratégia de Donald Trump. Vão pagar. Exatamente, sim. Tem medo que ele ganhe. Silvério Cunha. Bem, a tese de Trump de endireitar a comunicação social fere primeiramente a liberdade de expressão, claro, e ele devia olhar para o seu amigo Elon Musk, que na verdade, se há a pessoa que mais influencia a comunicação nas redes naturalmente, não é a comunicação social. Redes, não sei eu sei, mas os influenciadores, ele põe essa questão também, não é? Dos influenciadores, dos influencers. Isso acho bem que os ponham na linha. E portanto a questão é esta, mas eu tinha que pôr, até os pode fechar. Pois, mas tinha que pôr na linha o seu amigo, que não vai pôr. E acontece que essa questão é uma questão curiosa, porque, na verdade, os Estados Unidos são um país que continua a achar que é um país fascinante, tem uma história realmente fascinante, e acontece que este é mais um dos seus episódios incríveis que vai acontecer. É que, digamos, toda a gente sabe que a Constituição americana para os americanos é uma espécie de religião civil. A primeira emenda é fundamental, como todas as outras, mas a primeira começa logo por aqui. Portanto, acontece que vai haver uma guerra muito curiosa, porque se ele ganhar no Supremo Tribunal Federal, significa que então o Supremo Tribunal Federal está a espezinhar a primeira emenda, o que seria, pela primeira vez então, um sinal de um fortíssimo ativismo judicial, que é uma coisa inacreditável de se acontecer. José Faustino, o que é que Trump quer com este tipo de ação e ao afirmar a questão do endireitar a comunicação social? O Trump é um desbocado e diz tudo. Há outros políticos que não dizem, não é? Portanto, mas o Trump tem uma coisa, é político. E todos os políticos têm uma coisa em comum. Gostam, têm um amor e ódio pela comunicação social. Gostam da comunicação social quando dizem bem deles
e detestam a comunicação social quando dizem mal de... Porquê é que será? Porquê é que será? Ao cuidado, qualquer ditador, o melhor é acabar com o problema. Fecha tudo e fica só aquela que diz sempre bem. E se não disser bem, muda-se lá o tipo lá, manda e acabou-se. Portanto, é o capitalismo comunista. Na China funciona assim, dentro da China. Agora, o chinês, o capitalismo chinês é capaz de investir num cadeia qualquer televisão nos Estados Unidos ou em qualquer lado. Provavelmente para dizer mal também do Trump. Até lhe dá jeito que diga mal do Trump. Porque lá há liberdade. Isto tem que ser tudo equacionado. Porque na comunicação social há deontologia. Por exemplo, a comunicação social nos Estados Unidos, que era, como a pessoa sabe, eram as pedras basilares, segundo os estudiosos. O Tocqueville, quando foi estudar o assunto, chegou a essa conclusão. Uma das grandes defesas, duas grandes defesas dos americanos era o associativismo e a imprensa, que neste caso não havia rádios ainda nesse tempo, havia jornais. Portanto, era a comunicação social, modernizando a conversa, a comunicação social e o associativismo. Ora, as coisas portanto, evoluíram de tal forma que depois apareceram as redes sociais e essas coisas todas, e naturalmente numa sociedade livre tem que haver liberdade de expressão e de opinião, mas a liberdade de expressão e de opinião não é a liberdade de mentir e de falsear, e isso tem que ser regulamentado. Na minha opinião, só há um sítio onde isso se pode resolver: nos tribunais. Agora, os tribunais americanos, eu não conheço, funcionaram mal. Admito que sim. Os tribunais portugueses conheço, funcionam mal. Não acredito nisso. Não acredito na justiça em Portugal. Eu não acredito. Mas é um problema pessoal. Portanto, isto tem que ser resolvido. Não é um problema dos Estados Unidos, é um problema global. Porque o Trump está nos Estados Unidos, mas se surgir um Trump 2 noutro lado qualquer, já tivemos noutros sítios. O Bolsonaro e essas coisas todas. Se surgir outro Trump noutro sítio, o problema põe-se na mesma. Vamos ao último tema do programa. Hoje aconteceram diversos ataques a várias embaixadas em Kiev. Uma delas foi precisamente a missão diplomática portuguesa em Kiev. O ministro dos Negócios Estrangeiros condenou de forma veemente esse ataque. Provocou diversos estragos materiais. Portugal vai apresentar um protesto formal à Rússia sobre o que aconteceu. Mas deste conflito, entretanto, há uma outra declaração também interessante, que é de Blinken, que avisa a Ucrânia que tem de decidir se quer continuar a lutar ou negociar um cessar-fogo. Isto tudo na semana em que Putin realizou o seu show anual, vou dizer assim, em que faz um balanço do ano, e em que desafiou o Ocidente para uma espécie de duelo sobre Kiev, de mísseis sobre Kiev. Silvério Cunha. Pois, começo por este último, quer dizer, são afirmações de uma pessoa que tem um projeto de poder e que pensa no poder e, portanto, quando faz um desafio sobre mísseis, está a atropelar tudo aquilo realmente que foi, digamos, os adquiridos da política internacional no século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é um bocado sinistro dizer isto e, portanto, o que ele disse é um bocado sinistro porque é assim mesmo. Portanto, vai contra todos os princípios, mais alguns, e liga-se de resto a outro assunto, que é realmente o problema da quebra da imunidade diplomática. Portanto, é tudo contra o direito internacional, tudo contraria a Convenção de Viena sobre os tratados em todos os pontos e mais alguns, como aliás tem feito. Portanto, acontece que o grande problema que se põe aqui sempre com a questão da Ucrânia é esse, é a tensão que há entre o cumprimento do direito internacional e elementar e a falta de convicção que o Estado russo tem sobre a tutela de Putin, em que isso vale a pena. Portanto, Putin assume claramente que para ele é tudo uma correlação de forças e de poder e não de política e de direito internacional. O ponto do meio sobre o que disse Blinken, bom, a verdade é esta. Bem ou mal, com razão sem ela, gostemos ou não, concordemos ou não, ganha muita força aquela velha tese que em 22,
com 99 anos, o velho Kissinger disse a Zelensky, e que, como bom realista, teórico realista que era do direito das relações internacionais, ele disse que a Ucrânia devia ter negociado desde o princípio. Nessa altura foi um coro de protesto em nome dos valores do Ocidente, sem dúvida. Mas ele depois emendou o que disse. Ele emendou o que disse porque achou que era tudo um grande escândalo, mas a verdade é esta, é que ele no fundo disse o que pensava. E acontece que realmente o que está tudo a preparar-se para acontecer é que eu estou a ver, com toda a franqueza, que a Ucrânia vai perder território para conseguir a paz. E o que sucede é que Putin, portanto, está como quer, em termos, agora, naturalmente não pode vir a ter tudo, mas quando se diz que estamos na política do mal menor, e quando se escolhe a política do mal menor, significa que a solução é sempre um mal. Menor, mas é um mal. E, portanto, estamos muito longe. E Zelensky, aliás, no discurso dele, já vem, a pouco e pouco, a preparar, digamos assim, o próprio povo ucraniano para aquilo. Ora, eu pergunto uma coisa que é a seguinte: quando isto acontecer, e que vai acontecer, a meu ver, vai-se ver então, do lado russo e do lado ucraniano, para que é que serviram então os mortos todos? Serviram para que isto acontecesse? Não sei. E é uma questão que, do ponto de vista histórico, para mim, vamos essa, é grave. É grave. Não, se calhar começamos por aí. Sabe para que é que serviu? Foi para o Putin ter conquistado a Ucrânia toda. Não serviu. Não, serviu. Não justifica. Eu já falo sobre isso. Não, vamos lá. Eu vou. Hoje estou a falar muito em mim, questões pessoais, não é isso que estamos aqui. Tenho que fazer uma análise pessoal, mas enfim. Eu ando a rever a história da Segunda Guerra Mundial, ando a ler mais um livro sobre o assunto, e recomendo, agora também está na moda isso, recomendo que quem já estudou esse assunto, que volte a revisitar, porque há muitas coisas novas e abordagens muito interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem nunca leu, é boa altura de se pôr ao par da situação, porque nós, todos os dias que passam, eu vejo cada vez mais o Hitler na televisão. O Hitler, antes da guerra, depois foi progressivamente, quando começou a perder, deixou de fazer isso. O Hitler fazia grandes comícios, grandes discursos, grandes coisas. Os tempos hoje são outros. Putin faz o mesmo. Este discurso que ele fez lembrou-me o Hitler, nos grandes discursos em Nuremberg, em outros sítios, a falar às massas e às pessoas, coisas temáticas sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo. Exatamente igual. Em relação à cedência do território, vamos lá ver. Há aqui duas análises em relação à cedência de território. Uma coisa é fazer a vontade ao Putin e ceder território na Ucrânia, e outra coisa é haver uma cedência, congelar um problema, um cessar-fogo, provisoriamente. Porque ninguém tenha dúvida. Se o Putin ficar com parte da Ucrânia definitivamente, ele não quer ficar só com aquela parte. É um processo que não está concluído. E por isso é que eu digo, há pessoas mais cobardes, este é o nome, não tem nem contra o outro, para nos percebermos bem, que defendem a tese, vale a pena negociar, acaba-se com isto, e pronto, ele fica com aqueles dois territórios, as pessoas de lá também, se calhar até querem, e pronto, e a coisa fica por ali, isto fica armado e fica tudo sossegado. E há os outros que dizem assim, vamos ceder, vamos fazer um recuo estratégico, ou seja, vamos entregar aquilo provisoriamente, ficando ali um estatuto esquisito, tem que se arranjar para um estatuto esquisito, misto, daqueles territórios. Não se pode dar os territórios totalmente ao Putin. Ele pode lá ter parte da administração, ou ter administrações fantoches, pode lá ter determinadas coisas. Mas tem que ser uma situação provisória. E não devemos perder o norte de reconquistar o terreno. Este é que é o ponto. E o Putin tem que saber disso. A Ucrânia tem que ficar armada até aos dentes, inclusivamente. Na minha opinião, deve ser devolvida à Ucrânia as armas nucleares que tinha, com medida de persuasão. Portanto, Putin, não foi a propósito, foi mesmo, agora foi mesmo sem querer. Putin não pode, não me enganei por querer, enganei-me sem querer, professor. Putin tem que perceber que ele não invade mais nada e que vai perder o que conquistou na Ucrânia. E mais alguns terrenos onde conquistou. Inclusivamente a Chechênia e aquilo tudo. Que era aquele barraquinho que lá anda, das barbas a dizer parvoíces, queira não queira. Portanto, ele tem que perceber que tem que ser posto no sítio. E há uma coisa que não pode ser cedito, não pode haver cedência de forma nenhuma.
a Ucrânia nas condições que a União Europeia entender com a Ucrânia, entrará para a Ucrânia, o seu Putin não manda nada nisso, e inclusivamente tem que ser estudado o problema, se não entrar para a NATO, porque está esta questão pendente, pelo menos ser um aliado da NATO. Isso é fundamental que aconteça, porque senão o Putin não para. Não metam isso na cabeça. Chegamos assim ao final desta revista da semana, a última do ano, e em 2025 cá estaremos novamente, já depois dos Reis, para voltar à análise das notícias que marcaram os dias, mas também para olhar já com alguns dias passados para o ano que terminou em 2024. Votos de boas festas e uma boa entrada no novo ano.